Fala, pequeno gafanhoto. Meu nome é Leandro Galvão e esse é mais um episódio do Acupuntura Sem Frescura. Na videoaula de hoje, discutiremos a respeito daquela postagem polêmica. Afinal de contas, é baço ou baço pâncreas? Jacaré. Não, pô. É tronco. Não, velho. Jacaré, velho. Olha lá. Não, pô. É tronco. É jacaré, pô. Tá vendo? Olha lá. Olha quanto tá. É tronco ainda. Jacaré, velho. Tá vendo? Vamos mexer com ele. Olha lá. Tá vendo? Aí, ó. Ih! Olha eu. Ih, mano. Jacaré, velho. Não, pô, é tronco. Roda a vinheta. E antes de seguir com esse vídeo, pequeno gafanhoto, eu gostaria de fazer um agradecimento. Afinal de contas, nós somos mais de 700 gafanhotos aqui no YouTube, somos mais de 2.000 no Facebook e o nosso grupo de WhatsApp ele tá bombando com mais de 200 membros. Ou seja, somos um enxame de gafanhotos nas redes sociais. E eu gostaria de agradecer principalmente a participação de você, que comenta, que nos prestigia aqui nas redes sociais. Muito obrigado. E se você não segue o nosso canal do Acupuntura Sem Frescura aqui no YouTube, por favor, se inscreva, toque o sininho para receber as nossas atualizações, que a proposta é tentar trazer o melhor conteúdo em medicina chinesa clássica. Voltando ao tema central da nossa aula, a proposta é discutir a respeito se é baço ou baço pâncreas. Você que decide no final. Bom, vamos começar com os ideogramas. Esse ideograma que está aparecendo aqui na tela é o ideograma de baço. O ideograma de baço, o chinês chama de pi. O ideograma de pâncreas, ele já tem uma característica diferente. Dá uma olhada aqui, ó. Esse ideograma, I, é o ideograma que pode ser traduzido como pâncreas. Ou seja, no que diz respeito à construção do ideograma, baço é uma coisa, pâncreas é outra. Baço pâncreas? Não. Tudo bem? E para poder contextualizar melhor a respeito, eu vou explorar a respeito dos dois sistemas. Vou discutir um pouquinho a respeito das funções do pâncreas e um pouquinho sobre as funções do baço chinês. Vocês vão chegar à conclusão que são dois sistemas distintos, que apresentam características diferenciadas. Primeira coisa, quando você estudou lá no começo do curso, na aula de Zhang Fu, eu tenho certeza que o professor falou de baço, fígado, rim, coração, mas em nenhum momento ele falou a respeito de pâncreas. Ele pode até ter falado de baço pâncreas, tudo bem, eu também aprendi assim, mas vamos tentar interpretar o conceito da forma correta. Primeira coisa, quando nós pensamos em anatomia, em fisiologia humana, sob o ponto de vista da medicina chinesa, a gente tem que partir do princípio que é um sistema médico diferente. São duas coisas distintas, medicina chinesa e biomedicina. No que diz respeito à fisiologia, à anatomia humana, se você abrir o tratado da medicina interna do Imperador Amarelo, você vai chegar à conclusão que a anatomia ela é diferente. As pranchas anatômicas da época, a forma como o chinês estudava a nossa fisiologia, a nossa anatomia, o tamanho, formato, peso dos órgãos, ou seja, não existia um aprofundamento científico, não existia o nível de refinamento que existe hoje. Tanto que se você pegar o baço e estudar a anatomia dele sob o ponto de vista da medicina chinesa, você vai chegar à conclusão que isso aqui é o baço. Parece uma raiz, parece uma mandioca. Ou seja, não tem nada a ver com o nosso pâncreas. Tudo bem? Agora, falando um pouquinho de pâncreas, à luz da nossa biomedicina, o pâncreas é uma estrutura importantíssima. O pâncreas, ele é um órgão, ele é uma glândula importante, ele apresenta uma função exoendócrina. É uma glândula mista. A porção exócrina do pâncreas é responsável pela secreção do suco pancreático, que é rico em enzimas e tem uma função digestiva importante. Agora, a função endócrina
é responsável pela secreção de hormônios importantíssimos. E quem são esses hormônios? Insulina, glucagon, amilina e somatostatina, que regulam em parte do nosso metabolismo. E se você quiser saber um pouquinho a respeito da relação do pâncreas com a medicina chinesa, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para o grupo Acupuntura Sem Frescura, e lá tem um vídeo de aproximadamente 1 hora e meia, onde eu discuto a respeito do pâncreas, diabetes e a sua relação com a medicina chinesa clássica. Tudo bem? Então dá para entender que o pâncreas, apesar de não estar previsto na medicina chinesa clássica, ele apresenta uma série de funções. E considerando que é um sistema médico diferenciado, existem outros Zhang Fu que apresentam funções, coberturas semelhantes ao nosso pâncreas. Só que não é o tal do baço pâncreas. Entende isso? Eu não entendi o que ele falou. Agora, no que diz respeito às funções do baço, olha como é diferente. Baço, na minha opinião, não deveria ter sido traduzido como baço. Deveria ser traduzido como sistema Pi. Porque o Qi do baço apresenta uma série de funções importantíssimas. Como, por exemplo, a transformação e transporte do Qi dos alimentos. O baço chinês, ele é responsável pela transformação e assimilação pela parte mais sutil, pela parte mais refinada da matéria dos alimentos, com o objetivo de construir substratos essenciais, Qi, sangue, fluidos, essência, ou seja, o baço ele é considerado o marca-passo de todas as vias metabólicas do nosso corpo. E ele apresenta outras funções ainda. Além de construção de sangue, Qi, o baço na medicina chinesa, quando se manifesta em ascendência, ele é responsável pela manutenção das estruturas, ou seja, ele deixa os tecidos encoleradinhos no devido lugar. Esse yang do baço, quando escapa ao controle do baço e chega na superfície corporal e cabeça, ele é responsável pela formação daquele yang claro, yang puro, que alcança a cabeça, aquece o cérebro, aquece os orifícios sensoriais e está relacionado à manutenção do sistema de alerta, às nossas funções cognitivas. Vocês aprenderam que o baço ele é responsável pela nutrição e controle dos 4 membros, tanto que o tecido relacionado ao baço é o que o chinês chama de rou, ou carne. Então o baço é responsável pelo volume e pela força de contração das carnes. E além disso, só para a gente encerrar aqui a nossa discussão, o Qi do baço, quando se manifesta em ascendência, ele chega na nossa boca e induz ao comportamento de busca por alimentos. Ou seja, o baço está relacionado ao apetite, é o orexígeno do corpo. Ele alcança a boca e a língua, ele auxilia o coração, para ser mais exato, auxilia o nosso Shen a discernir os 5 sabores. Então, baço também está relacionado aí ao nosso paladar. Baço, pâncreas, são 2 coisas distintas. A começar pelos ideogramas e depois pelo exercício de suas funções. Tudo bem? E existe um outro detalhe que eu queria discutir aqui. Em termos de pâncreas e no que diz respeito à construção da medicina chinesa baseada em evidência, hoje em dia nós sabemos que existem pontos que são capazes de estimular as funções do pâncreas, como por exemplo o ponto I Shu. A referência de localização do ponto I Shu eu vou colocar aqui no vídeo. Ó. Ele está localizado 1 tsu lateral ao processo espinhoso de tórax K8. E é um ponto que na prática clínica nós observamos que ele pode ser utilizado para regular o controle glicêmico. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou valorizando aí a determinação dos conceitos. O problema é que a partir do momento que nós traduzimos algo de forma incorreta, que nós chamamos o Pi, o baço, de baço pâncreas, isso acaba induzindo erro na própria prática clínica. Por exemplo, quando eu falo de baço pâncreas, eu não estou fazendo uma... Além de discutir o conceito de forma incorreta, eu não estou estabelecendo uma relação muito estreita
da medicina chinesa com a medicina ocidental, considerando que o pâncreas não é previsto na medicina chinesa? Isso gera um problema. A partir do momento que eu pego a medicina chinesa, faço uma relação muito próxima com a medicina ocidental, junto as duas coisas, eu estou criando um terceiro sistema médico que não tem fundamentação e não funciona. É a tal da medicina ocidental sendo realizada com agulha. Ou seja, não tem embasamento bem construído. Então isso acaba sendo um problema. E quando eu falo em baço pâncreas, eu não posso traçar a seguinte relação: baço, pâncreas, insulina, diabetes mellitus. Nossa! Isso induz ao erro. Por exemplo, é muito comum na prática clínica alguns profissionais ou até mesmo alguns professores orientarem os seus alunos ou alguns praticantes a utilizar pontos de baço para tratamento de diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2. E o que vai acontecer? Não vai produzir efeito. Por quê? Diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, na medicina chinesa clássica, não possui relação com deficiência do Qi do baço. Por quê? A medicina chinesa é construída de forma diferente. O nosso diagnóstico ele é embasado nos 4 pilares: inspeção, palpação, ausculta, olfação e o interrogatório. Ou seja, para estabelecer a diferenciação de síndromes e construir um bom diagnóstico, eu tenho que levar em consideração os sinais e sintomas que o indivíduo expressa dentro de uma determinada doença. E o diabetes mellitus ele apresenta uma tríade de sintomas importantíssimos, uma vez que o conceito de glicemia, o aumento do nível glicêmico, ele não é previsto na medicina chinesa clássica, porque, assim como anos atrás, não existia nem o conceito de pâncreas, tampouco de insulina e tampouco de glicose. Não existia glicosímetro. Então, para o chinês, a hiperglicemia na medicina chinesa clássica, ela não é prevista. O que são previstos são os sintomas que o indivíduo expressa. E o diabético, quando ele está descompensado, com a glicemia acima de 200 mg por decilitro de sangue, ele manifesta os 3 P's: polidipsia, polifagia e poliúria. Ou seja, polidipsia, excesso de sede; polifagia, excesso de fome; e poliúria, aumento de volume urinário. Se eu analisar esses sintomas, eu vou chegar à conclusão que o excesso de sede pode ser traduzido como calor no aquecedor superior, vaporizando fluidos. Aí seca as mucosas, causa uma desidratação e o indivíduo tem sede. O excesso de fome, a polifagia, pode ser traduzido como calor, como um fogo no estômago, que consome os alimentos. Aí quando consome os alimentos, não sobra nada para o intestino separar e também não sobra nada para o baço transformar. Por consequência, o indivíduo começa a ter muita fome, como se o calor do estômago saísse queimando e chamuscando tudo. E a poliúria pode ser traduzido como um calor se manifestando no aquecedor inferior, que movimenta e expulsa fluidos. Por isso que o diabético ele tem esse aumento de volume urinário, aumento de micções. E se você considerar essa estreita relação entre baço e pâncreas, você vai tratar o diabético tentando oferecer estímulo para o baço e não vai conseguir produzir o resultado adequado. Sendo que o princípio de tratamento é limpar calor nos 3 aquecedores. Entendeu a sacada, pequeno gafanhoto? Então não posso fazer uma relação muito próxima, porque aí eu estou desconstruindo a medicina chinesa. E isso não acontece só com o baço. Esses erros de definição, esses erros de terminologia, é muito comum, por exemplo, quando nós falamos de canal extraordinário, só que isso eu vou deixar para discutir em outro vídeo. É comum quando nós falamos de pericárdio. Aqui no Ocidente, aqui no Brasil principalmente, é comum o pessoal chamar o pericárdio de mestre do coração ou de circulação sexo. Tá errado. E por que tá errado? Para quem estuda a medicina chinesa clássica, sabe que o capítulo 8 do Suan, ele fala a respeito da estratificação hierárquica dos órgãos e vísceras. O chinês ele enxerga o nosso organismo como se fosse uma estrutura imperial. E cada órgão assume uma posição nesse império. Coração, ele é considerado monarca, o imperador. O baço,
ele é um dos mandarins do celeiro público, a bexiga é um retificador regional de fluidos, cada um tem uma função importante. E o coração, ele é considerado o imperador do corpo. E para quem estuda a cultura chinesa, sabe que o imperador é o elo de comunicação entre terra e céu. Ele assume a hierarquia mais elevada no plano terrestre. Acima dele só o céu, mais ninguém. Então como que o imperador, o coração, ele pode ter um mestre? Concorda que esse conceito está um pouco esquisito? Circulação sexo, a mesma coisa. Se você pegar os ideogramas que definem o pericárdio, nós temos aqui Xin e temos Bao. Xin, coração, e Bao pode ser traduzido como envelope, envoltório. A tradução correta não seria nem pericárdio, seria envoltório do coração. Entende isso, pequeno gafanhoto? Então a gente tem que tomar cuidado com esses errinhos e tentar, aos poucos, quebrando alguns vícios e desmistificando isso. Tudo bem? E a gente faz isso como? Estudando, junto com a acupuntura sem frescura. E é isso aí, pessoal. O recado que eu tenho para dar é esse. Se você gostou do vídeo, dê o like. Novamente, sigam a Acupuntura Sem Frescura nas redes sociais. E mais uma vez, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.